1986, institui o Fundo Garantidor Solidário, dispõe sobre o patrimônio rural em afetação à cédula imobiliária rural, a estruturação de títulos de crédito e a concessão de subvenção econômica para empresas cerealistas. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 do Fundo Garantidor Solidário. Artigo 1º. As operações de crédito realizadas por produtores rurais, incluídas as resultantes de consolidação de dívidas, poderão ser garantidas por fundos garantidores solidários. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao financiamento para a implantação e operação de infraestruturas de conectividade rural. Artigo 2º. Cada fundo garantidor solidário será composto de: inciso 1, no mínimo 2 devedores; inciso 2, o credor; inciso 3, o garantidor, se houver. Parágrafo único. O Poder Executivo poderá limitar o número de devedores do Fundo Garantidor Solidário. Artigo 3º. Os participantes integralizarão os recursos do fundo observados a seguinte estrutura de cotas e os seguintes percentuais mínimos, incidentes sobre os saldos devedores das operações financeiras garantidas pelo fundo. Inciso 1. Cota primária, de responsabilidade dos devedores, correspondente a 4%. Inciso 2. Cota secundária, de responsabilidade do credor, ou na hipótese de consolidação, dos credores originais, correspondente a 4%. Inciso 3. Cota terciária, de responsabilidade do garantidor, se houver, correspondente a 2%. Parágrafo 1º. A cota terciária poderá ser integralizada por meio da redução do saldo devedor do credor garantido pelo fundo. Parágrafo 2º. Na hipótese de consolidação de dívidas, inciso 1. A instituição consolidadora poderá exigir transferência das garantias oferecidas nas operações originais para a operação de consolidação. Inciso 2. Os percentuais de que trata o caput desse artigo incidirão sobre os valores que vierem a ser consolidados, considerando o crédito de cada um dos credores originais. Parágrafo 3º. Os percentuais estabelecidos para a composição do fundo poderão ser majorados, desde que se mantenha a proporção entre as cotas de mesma categoria de participantes, permitida a alteração da proporcionalidade entre as cotas primária, secundária e terciária, se houver. Parágrafo 4º. Os recursos integralizados, enquanto não quitadas todas as operações garantidas pelo fundo, não responderão por outras dívidas ou obrigações, presentes ou futuras, contraídas pelos participantes, independentemente da natureza dessa dívida ou obrigação. Parágrafo 5. A garantia prestada pelo fundo, nos termos do artigo 1º desta lei, ficará limitada aos recursos existentes nos respectivos fundos constituídos. Parágrafo 6º. O fundo não pagará rendimentos aos seus cotistas, salvo na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 5º desta lei. Artigo 4º. O ressarcimento ao credor, ou na hipótese de consolidação, a instituição consolidadora, ocorrerá por meio da utilização dos recursos do fundo após o vencimento e não pagamento da parcela ou operação, observada a seguinte ordem. Inciso 1. Cota primária. Inciso 2. Cota secundária. Inciso 3. Cota terciária. Artigo 5º. O fundo garantidor será extinto após a quitação de todas as dívidas por ele garantidas ou exaurimento de seus recursos. Parágrafo único. Na hipótese de extinção do fundo pela quitação das dívidas, os recursos remanescentes, conforme disposto no artigo 6º desta lei, serão devolvidos aos cotistas, de modo a repor os valores inicialmente aportados, considerada a proporção da integralização efetuada por cada um deles nesta ordem.
Inciso 1, cota terciária. Inciso 2, cota secundária. Inciso 3, cota primária. Artigo 6º. O Estatuto do Fundo disporá sobre a forma de constituição do fundo e sua administração, e remuneração do administrador, a utilização dos recursos e sua forma de atualização, a representação ativa e passiva do fundo, entre outras disposições necessárias ao seu funcionamento. Capítulo 2. Do patrimônio rural em afetação. Artigo 7º. O proprietário de imóvel rural, pessoa natural ou jurídica, poderá submeter seu imóvel rural ou fração dele ao regime de afetação. Parágrafo único. No regime de afetação de que trata o caput deste artigo, o terreno, as accessões e as benfeitorias nele fixadas, exceto as lavouras, os bens móveis e os semoventes, constituirão patrimônio rural em afetação, destinado a prestar garantias por meio da emissão de cédula de produto rural, de que trata a Lei 8.929, ou em operações financeiras contratadas pelo proprietário por meio de cédula imobiliária rural. Artigo 8º. Fica vedada a constituição de patrimônio rural em afetação incidente sobre: inciso 1, o imóvel já gravado por hipoteca, por alienação fiduciária de coisa imóvel, ou por ônus real, ou ainda que tenha registrada ou averbada em sua matrícula qualquer uma das informações de que trata o artigo 54 da Lei 13.097. Inciso 2. A pequena propriedade rural, de que trata a linha A do inciso 2º do caput do artigo 4º da Lei 8.629. Inciso 3. A área de tamanho inferior ao modo rural ou a fração mínima de parcelamento, o que for menor, nos termos do artigo 8º da Lei 5.868. Inciso 4. O bem de família, de que trata a Lei 10.406, Código Civil, exceto na situação prevista no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 8.009. Artigo 9. O patrimônio rural em afetação é constituído por solicitação do proprietário por meio de registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 10. Os bens e os direitos integrantes do patrimônio rural em afetação não se comunicam com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do proprietário ou dos outros patrimônios rurais em afetação por ele constituídos nas seguintes condições. Inciso 1. Desde que vinculado o patrimônio rural em afetação a CIR ou a CPR. Inciso 2. Na medida das garantias expressas na CIR ou na CPR a ele vinculadas. Parágrafo 1º. Nenhuma garantia real, exceto por emissão de CIR ou CPR, poderá ser constituída sobre o patrimônio rural em afetação. Parágrafo 2º. O imóvel rural, enquanto estiver sujeito ao regime de afetação de que trata esta lei, ainda que de modo parcial, não poderá ser objeto de compra e venda, doação, parcelamento ou qualquer outro ato translativo de propriedade por iniciativa do proprietário. Parágrafo 3º. O patrimônio rural em afetação ou parte dele, na medida da garantia vinculada à CIR ou à CPR, inciso 1, não poderá ser utilizado para realizar ou garantir cumprimento de qualquer outra obrigação assumida pelo proprietário estranha àquela a qual esteja vinculado. Inciso 2, é impenhorável e não poderá ser objeto de constrição judicial. Parágrafo 4º. O patrimônio rural em afetação ou a fração destes, vinculados à CIR ou à CPR, incluídos o terreno, as accessões e as benfeitorias fixadas no terreno, exceto as lavouras, os bens móveis e os semoventes. Inciso 1. Não são atingidos pelos efeitos da decretação de falência, insolvência civil ou recuperação judicial do proprietário de imóvel rural. Inciso 2. Não integram a massa concursal. Parágrafo 5. O disposto neste artigo não se aplica às obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais do proprietário rural. Artigo 11. O oficial de registro de imóveis protocolará
e autuará a solicitação de registro de patrimônio rural em afetação e os documentos a ela vinculados, na forma estabelecida nesta lei. Artigo 12. A solicitação de que trata o artigo 11 desta lei será instruída com, inciso 1, os documentos comprobatórios, a linha A, da inscrição do imóvel no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, do domínio do requerente e da inexistência de ônus de qualquer espécie sobre o patrimônio do requerente e o imóvel rural. A linha B, da inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, nos termos da Lei 12.651. A linha C, da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária do requerente. A linha D, da certificação perante o Sistema de Gestão Fundiária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, do georreferenciamento do imóvel do qual a totalidade ou a fração está sendo constituída como patrimônio rural em afetação. Inciso 2. A prova de atos que modifiquem ou limitem a propriedade do imóvel. Inciso 3. O memorial de que constem os nomes dos ocupantes e confrontantes com a indicação das respectivas residências. Inciso 4. A planta do imóvel, obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com anotação de responsabilidade técnica que deverá conter as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com precisão posicional adotada pelo INCRA para a certificação do imóvel perante o CIGEF-INCRA. Inciso 5. As coordenadas dos vértices definidores dos limites do patrimônio afetado, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional adotada pelo INCRA para a certificação do imóvel perante o CIGEF-INCRA. Parágrafo 1º. Os documentos de que tratam a linha C, no inciso 1 do caput deste artigo, compreendem as certidões negativas de débitos fiscais perante as fazendas públicas, bem como de distribuição forense e de protestos do proprietário do imóvel, tanto no local de seu domicílio quanto no local do imóvel. Parágrafo 2º. No caso de constituição de patrimônio rural em afetação sobre parte do imóvel rural, a fração não afetada deverá atender todas as obrigações ambientais previstas em lei.